Liturgia do dia 20 de junho de 2022, segunda-feira da 12ª semana do Tempo Comum. Primeira leitura. Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias, Salmanasar, rei da Assíria, invadiu todo o país e, chegando a Samaria, sitiou-a durante 3 anos. No 9º ano de Oséias, o rei da Assíria tomou Samaria e deportou os habitantes de Israel para a Assíria, estabelecendo-os em Ala e nas margens do Abor, rio de Gozã, e nas cidades da Média. Isto aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os tinha tirado do Egito, libertando-os da opressão do Faraó, rei do Egito, porque tinham adorado outros deuses. Eles seguiram os costumes dos povos que o Senhor havia expulsado de diante deles, e as leis introduzidas pelos reis de Israel. O Senhor tinha advertido seriamente Israel e Judá por meio de todos os profetas e videntes, dizendo: Voltai dos vossos maus caminhos e observai meus mandamentos e preceitos, conforme todas as leis que prescrevi a vossos pais e que vos comuniquei por intermédio de meus servos, os profetas. Eles, porém, não prestaram ouvidos, mostrando-se tão obstinados quanto seus pais, que não tinham acreditado no Senhor seu Deus. Desprezaram as suas leis e a aliança que tinham feito com seus pais, e os testemunhos com que os havia garantido. O Senhor indignou-se profundamente contra os filhos de Israel e rejeitou-os para longe da sua face, restando apenas a tribo de Judá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 59. Vossa mão nos ajude, ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Rejeitastes, ó Deus, vosso povo, e arrasastes as nossas fileiras. Vós estáveis irado, voltai-vos. Vós estáveis irado, voltai-vos. Vossa mão nos ajude, ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Abalastes, partistes a terra, reparai suas brechas, pois treme. Duramente provastes o povo, e um vinho atordoante nos destes. Vossa mão nos ajude, ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Quem me leva à cidade segura, e a Edom quem me vai conduzir? Se vós, Deus, rejeitais vosso povo
e não mais conduzis nossas tropas. Vossa mão nos ajude, ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Dai-nos, Deus, vosso auxílio na angústia. Nada vale o socorro dos homens, mas com Deus nós faremos proezas, e Ele vai esmagar o opressor. Vossa mão nos ajude, ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Porque observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os reinos de Israel e de Judá, depois da morte de Eliseu, passaram por diversas vicissitudes, num crescente número de dificuldades que irão culminar com a deportação para a Babilônia. A tomada de Samaria, capital de Israel, pelo rei da Assíria, depois de 3 anos de cerco, suscita nos autores deuteronomistas uma reflexão sapiensal. Submetem a história a um exame e concluem que, sobretudo a partir da monarquia, o povo, com os reis à cabeça, se precipitava para a ruína, devido à sua infidelidade a Deus, que era cada vez maior. O texto mostra bem a gravidade do cisma religioso e do sincretismo em que Israel mergulhou. A infidelidade do povo não podia não corresponder à recusa de Deus. Salmanasar pôs cerco a Samaria no ano 9 de Osias. Que não se mostrara um vassalo fidedigno, Sargão II acabará por conquistar a cidade em 722. Na base dos provérbios que o Evangelho hoje nos apresente, e noutros semelhantes, está o princípio da retribuição, que se apoia numa norma de paridade. O mesmo que fizeres aos outros, te farão a ti. Desperta-nos a atenção o passivo dos verbos: sereis julgados, sereis medidos. Estamos perante o chamado passivo divino. O sujeito destes verbos é Deus. Na forma ativa diríamos: Deus vos julgará, vos medirá. Sendo assim, trata-se de uma verdadeira ameaça. Quem pode resistir ao julgamento ou à medida de Deus? Se virmos bem, Jesus não nos proíbe julgar e medir os outros, mas ensina-nos como fazê-lo. A medida do juízo divino será igual à que usarmos nos nossos julgamentos humanos. Na antiguidade, a medida com que se media a cessação de um homem de bem era a mesma que assegurava a sua restituição.
Os rabinos, por sua vez, ensinavam que Deus se servia de um duplo critério de juízo: a justiça e a bondade. O convite a não julgar forma como que uma espécie de refrão no Novo Testamento. O próprio Cristo se apresenta como aquele que não vem julgar, mas salvar. Paulo também nos previne contra o risco de fazermos julgamentos. Ao julgares o outro, a ti próprio te condenas. O juízo de Deus pode demorar, mas não faltará. A catástrofe das tribos do Reino do Norte é consequência do juízo de Deus, motivado pela infidelidade à aliança, apesar dos repetidos avisos dos profetas. Há, pois, que temer o juízo de Deus. O Evangelho ensina-nos a não julgar os outros, deixando esse encargo a Deus, ou a julgá-los como gostaríamos nós mesmos de ser julgados. Não julgueis, para não serdes julgados, pois conforme o juízo com que julgardes, assim sereis julgados, e com a medida com que medirdes, assim sereis medidos. A nossa única preocupação em relação ao próximo há de ser ajudá-lo. Tarefa difícil, uma vez que muito frequentemente temos de julgar, de discernir o que é bom e o que é mal. Mas o nosso julgamento há de limitar-se aos atos e não às intenções. Só Deus, que sonda os corações, pode condenar ou justificar alguém. Quando nos pomos a julgar os outros, facilmente pecamos. É para usar as palavras de Jesus como se puséssemos uma trave na vista. Assim faziam os fariseus, que orgulhosamente se julgavam diferentes dos outros e até mesmo superiores. Criticavam as ações dos outros e não viam o egoísmo e a soberba que lhes enchia o coração, apesar da trave que os separava dos outros e de Deus. Facilmente somos tentados a julgar os outros, mas Deus convida-nos à misericórdia e à solidariedade. Carregai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis plenamente a lei de Cristo, escreve Paulo aos Gálatas. Quando estamos dispostos a fazer isso, que o apóstolo recomenda, não criticamos, ajudamos. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Senhor nosso Deus, que confiastes ao ser humano a missão de guardar e cultivar a terra, e colocastes o sol a seu serviço, dai-nos a graça de neste dia trabalhar com ardor pelo bem dos nossos irmãos e irmãs, para o louvor de vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.